Começamos mais uma gravação chamado podcast. Hoje eu tô aqui com a Karen Menezes. Eu quase falei Karina de novo. Com a Isso que a gente acabou de falar. Sim, com a Karen Menezes. Queria agradecer muito sua presença aqui. Demais. Obrigada, Matheus. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui e esse bate-papo. E muito obrigada. Então, a Karen é psicóloga especialista em neuropsicologia e é mais voltada para terapia infantil, né? Isso. Você poderia falar mais um pouquinho sobre isso? Como é que você foi nessa área? Você decidiu, você começou só em psicologia, depois foi para essa área? Quando eu entrei para fazer psicologia, eu já sabia que eu queria trabalhar com criança e adolescente. Então já era algo que eu... Acho que eu falo que criança, né, foi algo que eu escolhi desde muito cedo. E aí, quando eu entrei para fazer psicologia, eu já sabia a área que eu gostaria de me especializar e os atendimentos que eu gostaria de fazer. Então, desde os meus estágios, desde os cursos que eu fui fazendo, até mesmo no período da faculdade, já foi voltada para essa área de desenvolvimento, né? De criança, adolescente e orientação de pais, o processo mesmo de educação, né? Então, foi algo muito natural, assim. Foi uma escolha, para mim, muito fácil, porque já era o que eu queria. Gosto muito de trabalhar com criança, quem me conhece sabe. Deve ser difícil, porque nem imagino os casos que você pega e como tratar certas coisas. Eu sei que você não pode falar mas assim, de uma maneira meio geral, lúdica, geral, se você puder falar. Então, eu acho que a questão, né, da criança, eu falo que a gente só precisa ter muita criatividade para abordar muitos temas, né? A gente não consegue chegar com a criança e falar, e aí, como é que foi sua semana? Tudo bem? Né? Porque ela vai falar assim. Ela vai falar só assim. Foi legal. Né? E qual foram as suas dificuldades essa semana? Né? Então, assim, principalmente no início, claro, né, que conforme o processo vai acontecendo, a criança vai ganhando um pouquinho mais de autoconhecimento e a gente vai trabalhando, ela consegue, em alguns momentos, trazer nessa linguagem, né? Mas, às vezes, com uma criança menor, a gente precisa ter bastante criatividade mesmo para entrar no mundo da criança, né? Mas é uma delícia. Eu amo de verdade atender crianças, adolescentes, né? Os adolescentes falam mais, alguns são mais calados. Tem casos mais desafiadores, né? Mas, de maneira geral, como é algo que eu gosto muito de fazer. Então... Eu lembro que eu fiz terapia quando era criança, e aí com a minha terapeuta... fica à vontade, não sei nem se você come. Eu lembro que eu fiz terapia há muito tempo quando era criança, e aí com a minha terapeuta recente, eu comentei e falei, nossa, eu não lembro de absolutamente nada do que eu falei pra aquela mulher. Absolutamente nada. Daí ela falou assim, mas não é pra lembrar mesmo. Então ela fez certinho. Eu só lembro das brincadeiras que a gente fazia, do xadrez que a gente jogava, mas eu não lembro absolutamente nada do que eu falei. Nada, de nada, de nada. E é engraçado, porque assim, né, geralmente quando a criança sai da sessão, se o pai e a mãe perguntam, e aí, o que vocês fizeram? Geralmente a criança vai falar, brinquei. Né? E aí, nossa, mas então eu tô pagando pro meu filho vir aqui brincar. Sim. Né? Mas acho que assim, né, o brincar é o mundo da criança, é onde a gente consegue acessar a criança. Né? Então, de fato, provavelmente em todos esses jogos que você fez, tinha algum objetivo que estava sendo tratado ali, alguma habilidade que estava sendo desenvolvida. Sim, aí no meio ela deve ter perguntado alguma coisa, eu devo ter respondido, enfim. E ela deve ter feito uma intervenção muito provável, né? E aí deve ter alcançado aí os objetivos. Sim. Eu esqueço fácil o que eu ia falar. É um problema. É questão de foco. Às vezes só de explicar o que eu esqueço fácil, eu já esqueço também o que eu ia falar depois. Enfim, mas tudo bem. Caramba, eu não lembro o que eu ia falar, meu. Tá vendo? Esse que é o problema. Vou fazer uma avaliação. Sim. É uma brincadeira. Fazer uma avaliação. Você acha que a maioria dos problemas com criança envolve os pais? Esse é polêmico. Eu falo assim. Eu acho que sim. Não existe terapia da criança sem os pais. Eu não consigo trabalhar só com a criança, porque a criança fica o tempo inteiro mais com a família. Comigo ela vem uma vez por semana, 50 minutos. Sim. Né? E é claro que assim, né? Alguns comportamentos, alguns não, a maioria, né, dos comportamentos, a criança ela aprende ali em casa, nos ambientes que ela vive, né, em casa. Coisa assim, medo de barata. Nossa, se a criança não tem medo de barata, nunca viu. Mas a mãe fez um escândalo no dia anterior. E aí ele nem precisa ver a barata. Falou barata, a gente já tá com medo, né? E dentro das experiências que essa criança tem, tanto com a família, com a escola, né?
Mas eu acho que o termo culpa, acho que é muito forte, Uhum. né? Porque eu falo que assim, né? A gente faz querendo o melhor, né? Da criança. E acho que ninguém tem um filho e fala, não, meu filho nasceu, eu não quero que ele seja nada na vida. Sim, Pelo contrário, verdade. né? Tudo que a gente faz é numa tentativa de acertar. É claro que algumas práticas a gente percebe que não tá dando muito certo. Nossa, eu vi... Desculpa, eu tenho a mania de interromper as pessoas. Super desagradável, né? Eu vi um depoimento da Helena Tanuri bem forte, porque ela disse que viu uma pregadora, ela falou, tipo assim, eu não amava o meu filho. Uhum. Ela falou, nossa, mas como assim? Eu amo minha filha. Assim, daí ela falou, na verdade, eu não me amava. Uhum. E esse filho em questão era tipo, como se fosse uma cópia de mim, sabe? Sim. No jeito, na forma de falar, nas atitudes, etc, etc. Ah, fulano é igualzinho você quando era criança. Na verdade, você não se amava, não se aceitava. Então, tipo assim, você vê na criança você mesmo e acaba rejeitando sem perceber. Ou só replicando aquilo que você teve na infância, a vivência que você teve na infância. Né? Sim, não tinha recursos, né, pra lidar, né? E então, por isso que eu falei que a culpa é algo muito forte, porque cada um tem a sua história. Tudo é frescura. Né? E aí, por exemplo, se um pai, uma mãe age de determinada forma, é porque em algum momento da história de vida dele, ele aprendeu dessa forma, né? Então aí a gente vai culpar o outro, e aí a gente vai chegar lá em Adão e Eva. É culpar o pai, depois vai culpar o avô, o bisavô, o tataravô, tarará. Eu acho que o mais importante tô vendo que não tá dando certo, tô vendo que o processo não tá legal, por que não buscar uma ajuda? Sim. Né? Ajuda de um profissional. Nesse sentido. Eu vi que, pelo menos, os pediatras, né? Eu já tive 2 filhos, eu percebo que sempre olha ali os órgãos genitais, tal, o bumbum da criança, olha tudo, porque, tipo, é óbvio, se eles sentir que tem algum abuso sexual, ele já tem que relatar, eu não sei exatamente qual que é. Você tem algum protocolo que você tem que seguir, tipo, nossa, essa criança está sendo abusada, e agora, tipo, sabe? Uhum. Qual que é o passo a partir de agora? Comunicar aos pais, informar as autoridades, enfim. Porque é um tema bem complicado. É muito difícil, até assim, né? Dentro da psicologia a gente tem a questão do sigilo também, mas isso coloca em risco, né, a vida da criança e a vida da família, né? Mas principalmente da criança, né? Eu já atendi alguns casos, mas os casos que eu atendi não estavam com suspeita, né? Já tinha sido constatado. Sim. Né? Então eu trabalhei a partir dali, né? Mas geralmente em casos assim a gente precisa assim fazer uma denúncia, né? Chamar ali o responsável, dependendo de quem que é o abusador, levantar, né? Infelizmente a maioria é dentro de casa. É dentro de casa, ou é um tio, pior quando um pai, alguma coisa assim. Eu conversei bastante isso com a minha psicóloga, tipo assim, nossa, como proteger minha filha disso? Enfim, acho que uma das coisas que ela falou é conhecer muito bem a sua filha. Quando ela começar, porque daí você vai perceber qualquer mudança pequena de atitude, você vai começar a perceber, vai começar... Sim. Eu acho que tem duas... eu acho que esse é o seu primeiro ponto, né? De ter conexão mesmo com as crianças. De vínculo mesmo, né? De saber o que a sua filha gosta, o que não gosta, quais são as amigas da escola, o que faz. Acho que esse é um ponto extremamente importante, mas principalmente quando a gente fala de prevenção, a gente fazer educação sexual. Né? E quando a gente fala de educação sexual, as pessoas assustam, mas vou falar de sexo com meu filho, vou falar isso com meu filho. Não. Tem que saber, né? A educação sexual é você nomear a parte do corpo do seu filho, é você dizer para ele quem pode tocar, quem não pode tocar, se alguém tocar, o que ele deve fazer, quem é que pode. Então, é um pouco distorcido, né, o que as pessoas entendem sobre isso, mas isso previne muito, né. Eu, assim, né, nas famílias que eu atendo, mesmo que não é uma demanda, eu sempre pergunto para os pais. Por uma questão de hoje tem as redes sociais, né, a gente acho que perde um pouco essa questão de... acontece, né, dentro de casa, tudo, mas e a questão virtual também, né? Quantos adolescentes são expostos a tantas coisas, né? E se a gente faz essa orientação de que essa parte não pode, isso é seu, isso ninguém pode, né? Ninguém toca, isso você não mostra para ninguém. Sim. Se a gente faz isso desde pequeno, é mais improvável que quando ele chega na adolescência, ele, por exemplo, envie uma foto, né? Que ele mostre uma parte que é íntima dele, por exemplo. Sim, eu acho que uma das coisas que minha esposa falou que meu sogro falava pra ela, tipo assim, você não pode sentar no colo de ninguém. Uhum.
só do seu irmão e o colo no meu colo. Nem de Papai Noel. É. E aí, tipo assim, só que é muito mais profundo que isso, né? Porque, tipo, eu não lembro qual foi o especialista que falou que, tipo, mais de 80% dos abusadores não machucam, entre aspas, fisicamente a criança. Ela faz a criança sentir prazer. E aí, pela criança sentir prazer, ela sente parte daquilo. Então, ela se sentindo parte daquilo, ela não vai contar porque ela vai ter vergonha, tipo assim, ele não... Eu deixei, ou a culpa é minha porque eu também participei, ou etc, etc. Isso, nossa, destrói com o psicológico da criança. Acho que abuso, né, rouba a infância da criança, da pessoa. Mas essa questão, né, de sentar no colo é de fato isso. Mas o que eu percebi, né, o que eu já vi, assim, na prática, é que essa questão, né, às vezes, dessa aproximação, é porque às vezes a criança ela não discrimina se o adulto tá, não vê maldade, ela né? não vê essa maldade. Por isso que é extremamente importante fazer, trabalhar com a criança desde pequena. Então, assim, isso não é carinho. Isso aqui não pode. Né? Desde pequenininho, a gente começa a fazer essa educação quando você tá dando banho e de forma muito natural, né? Acho que não precisa existir um momento específico. Pessoal, agora a gente vai fazer uma roda, vamos conversar sobre... Não, né? Tá tomando banho? Olha, o que é isso? Quem pode pôr a mão aqui? Quem não pode? E se alguém relar? Né? E aí a gente vai fazendo isso todos os dias, né? Ensinando todos os dias mesmo. E aí, até falando dessa questão, né? E aí tem bastante gente que me pergunta, nossa, mas eu vou ter que falar sobre isso, né? Sobre vários assuntos. Às vezes a gente precisa repetir várias vezes a mesma ou ensinar um valor para a criança. Sim, é todos os dias. Né? A gente precisa reforçar isso todos os dias. Teve uma coisa que eu acho que até minha esposa chamou atenção, tipo assim, porque eu tinha mania de pegar, abraçar a Giovana e começar a fazer cosquinha, agarrar ela à força, brincando e fazendo cosquinha e não sei o quê. Aí a Janai falando, não faz isso. Porque, tipo, se ela pedir pra parar, pede pra parar. Porque se ela acostumar que, o adulto pode me abraçar, me agarrar, fazer o que quiser e eu não posso fazer nada... Um dia um abusador vai fazer isso, uma coisa pior, e ela vai achar que, eu tenho que deixar porque é coisa de adulto. Eu sou criança, eu tenho que obedecer adulto. A criança vai generalizando, né? Para outras áreas. E outras pessoas, né? De modo geral. Mas eu acho que é isso mesmo, né? Se a criança não... A gente tá vendo que a criança não tá gostando da brincadeira, né? Isso ela tá sinalizando ali. A gente parar. Eu acho que é sempre fazer assim. Se fosse eu, gostaria que a pessoa parasse? Gostaria, então. Sim. Eu vou parar. E até coisa simples, tipo assim, vamos supor, você derruba esse copo e quebra, eu falar, nossa, tá tudo bem, fica tranquila. Te machucou, não sei o que lá. Não lembro de onde que eu vi isso, mas aí, tipo, uma criança já começa a xingar e falar, nossa. A gente trata, né, de forma diferente, como se a gente esperasse que a criança já soubesse que ela deveria ou não fazer. E, na verdade, ela está em processo... Não só a criança, né? Todo mundo, né? Está em processo de aprendizagem aí pra sempre. Sim, e parece que a gente naturalmente, tipo... Às vezes tem uma coisa no pai, nosso pai e nossas mães que a gente não gostava e falar, quando for meu filho, eu vou fazer totalmente diferente. E parece que você vai pra esse mesmo caminho naturalmente. Não, tipo assim, eu vou fazer igual meu pai e minha mãe. Parece que, tipo, se você agir na espontaneidade, você vai fazer exatamente igual seu pai e sua mãe. Porque é o modelo, né, que a gente tem. Né? Sim, você tem que se forçar pra ser diferente, na verdade. Exato. Ó, eu fiz A gente tá fazendo um grupo de mães na igreja, e o primeiro tema do grupo de mães foi... A gente tava falando sobre ser exemplo, né? Sobre a importância da gente não só falar, mas da gente se comportar da forma que a gente ensina, né? E aí a gente fez uma dinâmica no início, e a ideia da dinâmica era as pessoas me imitar, né? E aí eu ia falando, né? Eu ia falando, mas as mães estavam me olhando. E aí no meio da dinâmica eu pedi para as mães colocarem a mão no pescoço, e aí eu coloquei a mão na testa. E aí todo mundo colocou a mão na testa. Porque a gente segue muito mais o modelo do que as palavras. Exato, muito mais o exemplo. Muito mais o exemplo. Né? Então, e isso sempre, né? Então, assim, a gente reproduz muitas vezes alguns comportamentos de forma automática mesmo, porque é o jeito que a gente aprendeu. Né? Provavelmente seu pai não te ensinou tudo tintim por tintim. Tem coisas que você viu ele fazendo e fala, é assim que faz. Assim. E aí a gente vai aprendendo. Ou você não tem muita paciência com criança naturalmente, aí você começa a lembrar, eu tô
Eu queria fazer igual meu pai, tô fazendo pior. Nossa. Mas e aí eu acho que, assim, né, eu falo, né, o modelo é algo muito poderoso, né, essa questão da imitação, né? E a gente tem, né, os neurônios espelhos, né? E ele é exatamente para isso, para que a gente consiga imitar o outro. Então, assim, eu não preciso que alguém aprender tintim por tintim, né? Item por item. Tem muitas coisas que eu vejo alguém fazendo e eu tô reproduzindo. E às vezes quando a criança, isso acontece muito quando a criança entra na escola. Às vezes a mãe fala, nossa, mas isso eu nunca fiz, mas alguém fez. Algum lugar ela fez. Isso não surgiu assim, ela acordou um dia Sim. e falou, eu vou fazer, ou vou falar. Né? Então, o comportamento, ele é aprendido por imitação mesmo. Né? Teve um negócio que eu até achei engraçado. Uma vez, comentei com a minha esposa, que minha filha fazia, tipo, um negócio que nem eu sabia porque que me irritava tanto. Que era, tipo assim, eu vou falar, me dá essa batata. Só que daí o fala, me dá essa, sei lá, essa rata. Nossa, fala rata, me dá a batata. Sabe, só de ficar repetindo, nossa, me irritava de um jeito. Nem eu sabia por que me irritava, um negócio tão besta. Uhum. Até o dia que eu percebi que eu fazia exatamente isso. Exatamente isso, exatamente. E eu fazia sem perceber. E eu nem entendia porque que me irritava. E assim, né, eu acho que isso a gente vai, algumas coisas a gente vai compreendendo no processo de autoconhecimento mesmo. Eu falo que a terapia, não são todas, né, mas quando a gente vai com o foco desse autoconhecimento, que geralmente a gente vai por alguma questão objetiva, uma questão específica. Ou esconde alguma coisa do terapeuta achando que nossa, ela vai adivinhar as coisas e vai me dar uma solução. Mas o processo de autoconhecimento que a gente tem, né, que a gente adquire na terapia é muito bonito, assim, né? E eu vejo isso com as crianças, né? Então, quando eu peço para elas começarem a descreverem quem elas são, né, até mesmo na adolescência, quem de fato elas são, o que a gente precisa melhorar, né? Por que essas coisas me irritam, né? É um processo lindo. Sim. E me fala, deixa eu ver seu livro. Fiz um trecho. Organizadora Cris Silva e convidadas. Manutenção da alma. Você participou, né? Sim, fala um pouquinho. Fui coautora. É escrito por mais 10 autoras. Né, e todas as autoras são psicólogas. Ai, que legal. É um assunto que, nossa, eu gosto muito de ouvir. Então, e cada autora falou um pouquinho dentro da sua área, de temas, né, que são bem comuns na clínica. O objetivo do livro era a gente alcançar o maior número de pessoas com informações científicas, mas de uma forma bem didática, para que todo mundo conseguisse entender um pouquinho. Então, o livro fala bastante sobre alguns capítulos, né, sobre traços relacionados à infância, fala sobre casamento. Eu escrevi dentro da área infantil, né, então eu escrevi sobre ansiedade, sobre o transtorno do espectro autista e escrevi sobre o transtorno opositor, né, desafiador opositor. Então, eu escrevi sobre esses três temas, que são demandas muito altas na clínica. Então, eu quis conversar um pouquinho sobre isso. Né? E aí, cada autora foi falando um pouquinho da sua área. Então, é um livro super completo. Tem desde para um adolescente, para um jovem, para uma jovem, né? Até uma mulher mais velha, mais madura. E para comprar é só físico? Dá para comprar? Físico, pelo site da editora, pelas plataformas digitais, tá na Amazon, acho que no... Como é que fala quando tá nessas lojas Magazine Luiza, no Marketplace? Sim. Tá disponível aí em todas as plataformas. E pode comprar direto comigo, né? Eu tenho alguns em casa, né? Mas também dá para adquirir aí direto pela editora e por esses outros canais. É um assunto que a psicologia é um assunto que me interessa muito, tipo... por coincidência, eu tava trabalhando numa produtora e chegou um vídeo daquela Ana Beatriz pra fazer, sabe? E ela falando bastante sobre TDAH. Nela, eu tive que fazer vários vídeos falando sobre esse assunto. Daí, na época eu ouvi e falei, é exatamente isso aí que eu tenho. É exatamente isso. Aí comecei a me consultar na Vânia, né? Acho que a Diana foi primeiro na Vânia. E falei, nossa, você tem que ir lá nessa terapeuta, ela é ótima, não sei o que lá. Falei, tá bom, eu vou e não vou esconder nada dessa mulher. Se eu tiver alguma coisa, ela vai descobrir. E já fui achando que eu tinha isso, né? Comentei com ela que tinha isso. Daí fomos conversar bastante, conversando. Acho que depois, sei lá quantas sessões, falei, tô começando a suspeitar que não é TDAH.
É transtorno bipolar. Aí eu falei, sério, você tá brincando. Eu sempre com aquele preconceito, né? Porque tem um amigo do meu pai que ele tem um grau bem mais grave de transtorno bipolar, então a gente tem esse estereótipo, mas não é só estereótipo que existe. E aí ela falou, dá uma olhada lá, dá uma pesquisada pra você ver se não se encaixa em muita coisa. Daí eu fui olhar e falei, nossa, eu mais do que o TDAH. O TDAH é mais um pouco pior, muito piorado. E essa questão do TDAH, a gente escuta muito, né? Eu tenho TDAH, eu tenho TDAH, eu tenho TDAH, né? E é muito mais profundo do que a gente imagina, assim, não é? E, assim, olha, é assim, né? Se você olhar na internet, você vai olhar só os sintomas, né? Eu lembro que quando a gente estava na aula quando eu tive psicopatologia na faculdade, a gente teve várias aulas de todos os transtornos, né? Então, assim, de todos que você pode imaginar. Falaram que quando você tem essas aulas, você acha que você tem todos? Exatamente. Aí, conforme... Então, agora a gente vai falar sobre esse transtorno. Nossa. Eu tenho isso aí. Eu tenho isso daí. Aí vai pro próximo. Então, nesse transtorno, nossa, eu tenho isso daí também. Porque se a gente olhar só um sintoma, a gente vai ter a lista inteira, né? E na verdade não, né? Na verdade é um conjunto, né? De tanto ali do que tá no manual, né? Do diagnóstico dos mentais, mas é uma questão, né? Que a gente olha todos os comportamentos, a gente olha não só, é uma questão cerebral mesmo, né? Quando a gente fala do TDAH também, né? Então, e é o que você falou, né? Tem alguns, infelizmente ainda existe muito preconceito, né? Quando a gente fala de algum transtorno específico. As pessoas ouvem a palavra transtorno, meu Deus. Esse cara é maluco. Exato. E, na verdade, né, quando a gente tá no processo de terapia, a gente vai aprendendo, vai tendo esse autoconhecimento e a gente aprende estratégias para lidar com aquilo que é mais difícil pra gente. Sim. Né? Até falou que eu acho que no meu caso é mais uma questão, tipo, transtorno bipolar é mais uma questão hormonal do que psicológica em si. Então, e tem tudo, né? Por exemplo, quando a gente fala, vou dar o exemplo do TDAH, né? Uma coisa que as pessoas levam pouquíssimo em consideração é a questão do sono, né? Então, assim, eu não consigo prestar atenção. Mas aí você vê a pessoa não dormiu. E aí você com sono, você não presta atenção mesmo. Você não foca mesmo. Sim. Né? Então, assim, a gente olha... são várias coisas que a gente vai observando, vai avaliando, pra gente conseguir fechar um diagnóstico. Nunca é um Google. Sim. Deixa eu ver se essa pessoa se enquadra aqui nesse... Exato. Jamais. E nossa, no meu caso, se eu não acordar 6 horas da manhã e começar meu dia, se eu dormir mais, tipo, hoje eu vou acordar às 9, vou acordar às 10. Meu dia é péssimo. Isso aqui é péssimo, péssimo. Eu fico de mau humor o dia inteiro. Parece que, nossa, eu não vejo a hora do dia acabar, eu quero ficar na cama, meu Deus do céu. E teoricamente devia ser o contrário, né? Nossa, eu dormi mais, tô mais descansado, mas não é. Talvez por a sensação de não ter dado conta de fazer tudo que queria ter feito. Às vezes, a gente programa um monte de coisa pra fazer. E aí, outra coisa que a gente esquece que descansar também é ser produtivo. Sim. Então, dormir também é produzir. Sim. E parece que é à noite, que é na hora de dormir, quando minha cabeça tá mais na pilha. Ai, nossa, eu queria... Putz, tem noite que eu penso que se eu pudesse pular, não dormir e não fosse me sentir mal, nossa, eu ia ficar a noite inteira aqui, passando um fio não sei na onde, editando um vídeo, etc. E aí de manhã eu tô mais lento. Pô, eu sou... Noturno. Exato. Não, vespertino, né? Acho que fala. Não sei, é que tipo, eu me sinto mais disposto a fazer as coisas à noite. Mas se eu troco a noite pelo dia, nossa, E eu tava até lendo um livro esses tempos atrás, até falando dessa questão, né, de descanso, né? Acho que hoje a gente vive numa época que o descanso, se você fala, né, por exemplo, nossa, hoje eu tirei 20 minutos 30 minutos pra fazer nada, pra sentar no sofá. Nossa, mas sentada no sofá? Né? Então, assim, e aí nesse livro que eu tava lendo, tem um parágrafo, né, que me chamou muita atenção, que fala que parece que hoje é bonito falar que você não tem tempo, que você não tem tempo pra nada, que você tá numa correria, que você, nossa, não consegue dormir, que você dorme pouco e que você não consegue ter tempo pra almoçar direito. E quando, na verdade, a vida tá passando. Sim. Né? E a gente tá... Então, assim, se sucesso pra mim é não ter tempo pra nada, a vida tá passando, né? Exato. E aí, no livro fala que a vida não é um botão, né? Que você desliga e liga. Né? Você curtindo ou não, trabalhando ou não, descansando ou não, a vida tá passando. Verdade.
né? E aí, o que você faz com esse tempo? Eu acho que uma coisa que eu tratei bastante na terapia é que, tipo, antes de virar autônomo, eu fiquei 4 anos, assim, numa loucura. Trabalhando em tipo, fiquei 2 desses 4 anos eu morava em São Paulo, trabalhando em São Paulo. E aí eu resolvi voltar pra onde eu tinha um apartamento em Sumaré. E aí eu morava em Sumaré e trabalhava em São Paulo. Todo dia indo e voltando. E foi tipo uma loucura e era muito trabalho. Às vezes eu vinha no... E eu queria ser autônomo, então às vezes eu tinha que conciliar. Tipo, não dá pra eu, vou parar de trabalhar hoje, amanhã eu vou ser autônomo. Não, eu tinha que conciliar as duas coisas. Um planejamento, né? Exatamente. Vou ter que ficar não sei quanto tempo aí trabalhando depois do horário de serviço ou no horário de almoço e às vezes eu acho que eu editando vídeo no fretado, dentro do ônibus. E aí, tipo, consegui, virei autônomo, só autônomo. E aí a carga de trabalho foi lá pro chão, tipo assim. Trabalha e aí... mais. Hã? Trabalha mais, né? Não, é que eu tava trabalhando tanto uma loucura que, tipo assim, eu cheguei num ponto que eu ganhava até mais, só que eu trabalhava infinitamente menos. E aí foi gerando uma sensação, tipo, de culpa, sabe? Nossa, eu tô muito vagabundo, não tô fazendo... Nossa, essa manhã eu não fiz nada, eu comecei a trabalhar, sei lá, 11 horas da manhã, não sei o quê. Aí na terapia eu fui falando, bom, né, que agora você tá se adaptando. Não é porque você trabalhou que nem um louco, seu corpo se acostumou que nem trabalhar nesse ritmo, né? Nesse ritmo. E agora você tem a falsa sensação de que você não tá trabalhando, mas não é. Sim. Você tá só adaptando. Sim, e é isso. E aí, é exatamente isso. Então, essa questão, né, de tempo, de ter... Eu sei, né, obviamente, que assim, não é todo mundo... E às vezes a pessoa tem horário para entrar, a maioria, né, tem os horários que precisam ser cumpridos. Né, mas se a gente também não se coloca como prioridade naquilo que é importante pra gente, sono, família, então, assim, eu sempre pergunto, né, quais são os nossos valores, o que é importante? Para mim é importante família. O que eu faço tá de encontro com esse valor? Então, se para mim família é um valor importante, não ter tempo para família, eu me distancio desse valor que é importante. Né? Sim. Então, é exatamente isso, né? E aí, por exemplo, tem alguns dias, alguns períodos da semana que eu tiro para fazer a parte burocrática da clínica, né? Porque não é só chegar lá e atender, né? Mas para preparar as sessões, para organizar os relatórios, fazer a parte administrativa. Porque quando a gente é autônomo, a gente é tudo, né? Sim, a gente é o financeiro, o marketing, o administrativo. Ainda bem que eu tenho uma esposa que trabalha em departamento só RH. Aí sobra pra... Então, eu falo que a gente que cuida de tudo, né? Então, esse tempo atrás eu brinquei. Foi feriado, e aí perguntaram pra mim, você vai emendar? Eu falei com a moça da RH, ela me liberou. Né? E a moça da RH, a moça do financeiro também me liberou. Né? E então, a gente tem, né? E aí eu tenho eu deixo alguns períodos para que eu consiga fazer uma atividade física, né? Para que eu consiga cuidar de mim, para mim também conseguir cuidar do outro. Mas até a gente entender isso, é um processo, porque a gente entra, né, numa linha, não preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, e aí, de repente, quando você tá em casa, você fala, nossa, hoje eu separei um tempo para fazer uma coisa que eu gosto. Nossa, mas é sexta-tarde. Nossa, será que eu tô, nossa, sem trabalhar? O que vão achar, né? A gente fica com isso. Né? Sim, ou no meu caso, eu peguei o notebook e fui pra praia. Aí... Foi trabalhar lá. Fui trabalhar. Nossa, que folgado, né? Então... Exatamente. Mas eu vou falar a verdade pra você. Não que eu digo dessa água eu nunca beberei mais, mas se eu puder, eu nunca mais vou ser CLT na minha vida. Sério. Eu falo a mesma coisa, assim, a gente nunca fala nunca. Sim. Né? Mas essa questão de da gente ter esse horário mais flexível, né? Da agenda. Sim, é outra vida, né? Às vezes não tem toda aquela estabilidade, né? Tem os pontos. Sim, mas é só se preparar na época das vacas gordas e pronto. É planejamento, né? A gente vai se planejando também, né? A questão financeira também exige uma organização. Acho que tudo, né? Questão de dia, quando a gente vai tirar férias. Né? Mas eu falo que é muito, muito bom, né? Você flexibilizar seus horários. Sim. Né? Claro que com responsabilidade, né? E no sentido assim, né? Porque igual eu falei que eu tenho esse tempo, né? Eu tiro alguns 2 períodos assim na semana que eu fazer essas outras atividades. E quando a gente fala de flexibilidade, a pessoa acha, então a gente coloca a pessoa que tem que
se ela quiser cancelar hoje, ela cancela e vai viajar hoje. Não, também não é assim. Sim. Né? Eu não vou avisar a pessoa amanhã, viu? Amanhã eu não tô no consultório, porque, tchau. Quero ir pra praia. Não, né? A gente também tem consideração ali pelo outro, né? E aí eu sempre aviso, né, com antecedência, né? A gente vai tirar férias agora. E graças a Deus, inclusive. Sim. Tá chegando as férias. Verdade. E a gente vê até nas crianças. As crianças estão chegando pra mim essa semana exaustas. Assim, a gente vai chegando nessa época do ano, tá todo mundo cansado. Sim, demais. Você tá tendo só criança só em público infantil? Criança, adolescente, eu tenho alguns adultos. A maioria é criança e adolescente. Mas foi desde o começo? Você começou na adulto e depois especializou em... Não. Quando eu vim pra clínica, eu atendia com uma psicóloga, né, que ela que me ajudou, inclusive, foi meu braço direito, esquerdo, perna direita, esquerda. Ela atendia adulto, ela não atendia criança. E eu comecei eu subloquei, né, um período numa sala na mesma clínica que ela. Eu também, inclusive, no cômodo de casa. Inclusive, a organizadora, né, aqui do livro. E aí, como ela não atendia criança, ela me encaminhava. Ela tinha bastante procura, né, de criança, e ela me encaminhava. Então, desde quando eu entrei, eu já sabia que eu queria... O meu foco era criança e adolescente. Mas isso não significa que eu não atenda adulto, né? Mas é que desde como eu já sabia o que eu queria, né, estudar, porque são abordagens diferentes, né? O jeito que a gente atende criança é um jeito que a gente atende adolescente é outro jeito e adulto é outro jeito. Sim. Né? São 3 áreas diferentes. Claro que eu sei fazer, né, para um atendimento de adulto, mas então desde o começo eu fui me especializando na infância, né, da criança e do adolescente. Então isso foi vindo, igual eu falei, de forma muito natural, né, e geralmente quando é adulto vem por indicação. Karen, indicaram você faz atendimento, e aí geralmente se eu tenho a disponibilidade, né, eu não falo, não atendo você, não. Aí eu atendo adulto também. Mas a maioria, desde o início, né, eu fui afunilando esse nicho, a maioria da procura que vem é criança e adolescente. Sim, eu não lembro que comentei, eu tava na minha terapia. Falei, preciso de alguém pra atender criança, não sei o quê. Eu tenho essa pessoa aqui, vê se você consegue falar. É você. Era eu. Eu pequeno. Falei, não, essa aqui é a prima da minha esposa. Exatamente. E aí, eu acho que alguns, né, cada um, igual eu falei, né, eu fui afunilando pro lixo de criança e adolescente. Assim como tem psicólogos que só atendem adulto, né, que não atendem criança e adolescente. Né? E aí também, então a gente vai fazendo essa troca, né? Então, às vezes, se é um caso, de repente, que eu não tenho tanta experiência, que eu não tenho a gente encaminha, né? A gente faz, olha, vou encaminhar tal pessoa que é mais especialista nesse assunto. Né? Acho que tem momentos que tem que ter muito sangue frio, né? Porque porque às vezes a criança tá ali falando coisas porque, por exemplo, eu não sou uma pessoa que jamais ia conseguir trabalhar com criança. Por quê? Porque não é por falta de paciência, porque, tipo assim, eu queria chorar junto com a criança, entendeu? Mas você sabe que tem algumas situações que eu falo que a gente não é um robô. Tem algumas situações que meu olho enche de lágrimas junto ali com a criança e a gente tá junto, né? A gente passa pelo processo junto. Claro que assim, né? Eu não vou chorar o tempo inteiro, sim, né? Então, desabar com ela. Nem um dia que a igreja foi visitar um orfanato, eu fui uma vez só e nunca mais. Nunca mais. Eu falei, ou vou chorar com essas crianças, ou querer levar metade pra minha casa, porque, nossa, é de cortar o coração. Nossa, criancinha, assim, tinha recém-nascido, e, nossa, tudo criança carente, quer vir te abraçar e te beijar e não sei o quê. Acho que eu tô com o Leonardo, o cunhado lá, falou que um menininho puxou, assim, na barra da calça dele e falou, tio, leva pra casa. Nossa. Então, tipo assim, eu não vou chegar lá pra você... Em vez de levar alegria, eu vou estar lá chorando com essas crianças. Então, tipo assim, não dá certo. Assim, né? A gente tenta separar ao máximo, né, as questões profissionais, né? Mas tem, assim, né, as pessoas perguntam, você pensa na pessoa quando você tá em outro lugar? Obviamente. Não tem como. Eu não tenho um botão. Às vezes eu tô passando no shopping com meu marido, eu falo, nossa, lembrei de... Olha, tem um caso que eu tô atendendo que esse brinquedo aqui vai ser... É o ideal. Aí eu vou lá, nossa. E aí a gente, não tem como a gente pensa neles
durante Sim. a vida, né? Já Durante pega, o não é nosso criança, dia. já se apega, né? O que a gente só precisa tomar bastante cuidado é para não pegar, assim, né? O que não é nosso e isso se transformar, por exemplo, da gente não conseguir dormir, da gente adoecer, da gente não conseguir então seguir. é por isso que eu não ia conseguir. Né? Aí não, Eu não ia conseguir. De fato, não. Ia ficar só ainda mais se fosse caso de abuso sexual, não sei o quê. Eu queria, nossa, eu vou catar esse pai aí, vou esperar ele na esquina. Mas tem alguns casos que eu de vez em quando eu falo pro meu marido, hoje eu preciso para dormir, eu preciso colocar um fone. Eu preciso ouvir uma música para me desligar, porque eu tô tão... Tem casos que são mais desafiadores, né? Tem casos que a gente precisa... são mais complexos. E aí a gente fica pensando o tempo todo, nossa, meu Deus, mas e agora? Mas que meio que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Que intervenção que eu posso... Mas para que caminho? A gente fica. Sim. Né? E às vezes... E aí eu falo pra ele, não, hoje eu preciso colocar uma música, eu preciso relaxar pra eu conseguir dormir. Eu tô enrolando pra assistir aquele filme lá, O Som da Liberdade. Não assisti ainda também. Eu tô enrolando pra assistir, porque eu sei que vai... é muito bom, né? Vai me afetar bastante. Mas o pior é que é uma realidade, né? Nossa. Bom seria se fosse ficção, mas infelizmente não é. Sim. E acho que não só de abuso, né? Acho que tem muitos casos, assim, que são complexos. De questões alimentares. Enfim, né? A gente poderia citar vários aqui. E cada caso, né, quando eu falo assim de caso mais complexo, não é que tem um caso que é mais fácil no sentido de, não, isso daí o seu problema é tranquilo. Não, é que tem alguns casos que é uma complexidade mesmo maior, que a gente precisa, às vezes, envolver outros profissionais, fazer outros encaminhamentos, né, que são... Mas acho que a gente vai aprendendo também, né? Tem dias que a gente chega... São dias mais puxados, né, que a gente fala, nossa, hoje foi um dia mais pesado, né, e aí a gente vai, né, tentando separar ali, bom, agora eu preciso, não é um botão, né, então agora eu vou desligar, Karen, psicóloga, agora você, Karen, esposa, né, mas tentar de alguma forma não deixar tudo que você absorveu atrapalhar, por exemplo, o seu relacionamento com sua esposa, com o esposo. Sim. Senão a gente começa a ter outros problemas. Eu lembro que eu fui pra terapia, acho que com 8, 9 anos, alguma coisa assim. Não lembro exatamente. Pra você ver como eu não lembro de quase nada. Tipo, eu lembro... Aí eu lembro que tinha uma menina, que ela cuidava da gente, uma babá, sabe? Acho que ela devia ter 18 anos. Eu lembro dela, mas eu não lembro com... Eu não lembro com raiva, não lembro com nada. Eu lembro só que era uma menina lá, que era mais velha, pegava no pé como se fosse uma tia, alguma coisa assim. Só. Aí minha mãe contou uma história, que daí a psicóloga chamou os dois pra conversar, e aí contou, tipo assim, que eu falava que Não, minha mãe contou a psicóloga. E essa menina ficava falando que seus pais só amam, sua irmã não ama você, e não sei o que. Eu não consigo lembrar disso. Não consigo nem lembrar. Tipo assim, pra falar que eu não lembro, eu lembro uma coisinha, nossa, muito vaga, mas nada assim nítido na memória. E eu já tinha 9 anos já. E eu não consigo lembrar nem de ter contado pra minha mãe, nem de minha mãe, do que ela falou, que ela conversou com a psicóloga. Não consigo lembrar. Nem das intervenções, nada. Não lembro de nada. Não lembro de nada. Eu só lembro que a psicóloga... Minha mãe disse que a psicóloga queria fuzilar meu pai e minha mãe porque não mandou a menina embora. Sério. Como assim você não mandou... Você não mandou... Sabe? Eu acho que ela passou não conseguiu manter a compostura e ficou pé da vida. Aí depois eu acho que ela mandaram ela embora. Mas eu acho que assim, por mais que a gente não lembra, isso de alguma forma, essa experiência, a gente traz, né? Sim. Talvez não com todos os detalhes, mas de alguma forma isso fica, né? Sim. Isso de alguma forma vem pra gente, né? No decorrer aí. São todas experiências, né? Falo que às vezes a gente não... Tem algumas coisas que a gente nem entra em contato muito, nem fica falando muito, porque às vezes são coisas mais difíceis pra gente, né? Então a gente também não fica falando o tempo inteiro, pra entrar em contato com essa dor o tempo inteiro. Sim. Né? Mas de alguma forma, acho que todas as experiências que a gente tem, isso vai de alguma forma refletir, né, na gente. É claro que uma vez eu estava conversando com uma outra psicóloga, eu estava na época da graduação ainda. Eu lembro que uma mãe me procurou, disse que ela teve uma gravidez muito conturbada, um ambiente de estresse assim, no trabalho. E essa mãe tinha uma preocupação muito grande da filha desenvolver
uma questão de ansiedade e a criança já estava desenvolvendo Uhum. algumas questões, né, alguns sintomas, assim, vamos colocar assim, alguns comportamentos ansiosos. E a mãe estava muito preocupada porque ela teve uma gravidez muito conturbada, né? E aí ela falou para mim, Karen, será que essa questão dessa ansiedade é por conta da minha gestação? Né? E aí eu lembro que eu fui perguntar isso para uma professora, porque na época eu não sabia responder. Uhum. Falei, você espera um minutinho, eu vou perguntar pra minha professora e depois eu te respondo. E aí eu conversando com essa professora, ela falou que é claro, né? Quando o bebê, ele já sente, né? Ele Sim. já passa por muitas experiências, né? E é claro que o bebê, ele vai sentir, né, esse estresse. Isso tem uma alteração no nosso corpo, né? Quando a gente é muito estressado, quando a gente fica muito irritado, a gente tem alteração. Então, obviamente que isso acaba passando pro bebê. Sim. Né? Mas o que minha professora falou, que me chamou muita atenção, é que ela me disse o seguinte, mas quando essa criança nasce, se ela for muito mais exposta a um ambiente tranquilo, a um ambiente sem todo aquele ruído, sem todo aquele estresse, esse ambiente vai favorecer que ela, não que ela não tenha ansiedade, mas que não seja tão logo ou que não seja tão intenso, né? Porque o ambiente que a gente está, ele passa pra gente o tempo inteiro, Sim. né? Então, assim, obviamente que a gravidez é extremamente importante, obviamente, mas tem coisas que a gente não consegue evitar. Às vezes a mãe passa por alguma situação, por algum estresse, por exemplo, e aí acabou com a vida da criança. Não. Né? Muito vale ainda mais o que eu faço depois que essa criança nasce, as experiências que eu vou proporcionar para ela, né, dali para frente. Né? A gente tem uma vida para construir, né? A infância e a adolescência. Aí. Nossa, eu imagino quando os pais é dependente químico. E a gente tem. A maioria das irmãs da Janai lá trabalha em creche, né? Uhum. Pública. E aí, parece que tem criança que, tipo assim. Ela troca a criança, troca a fralda e tal, manda pra casa. No dia seguinte, a criança tá com a mesma fralda. Com a Muito mesma difícil. fralda. Eu acho que São negligências, Sim, né? esses dias eu cheguei cheguei no posto de saúde, tinha um casal que aí falei, nossa, esse casal tá sujo, vai trabalhar na roça. Eu falei, não, os craqueiros daqui, não sei da onde, tava com uma bebezinha. Meu bebê o Guilherme tem 4 meses. Uhum. A bebê que tava no colo dessa mulher tinha 9. E o Guilherme era maior que ela. Nossa. Maior que ela. E eu falei, Janai, olha essa menina. Falei, minha esposa, olha essa menina que tá no colo dessa mulher, dessa moça. Eu tava andando descalço, né? E pisei em terra, não sei o que, meu pé ficou sujo. Uhum. Eu falei, o meu pé tá mais limpo que o rostinho dessa menina. A menina tava inteirinha suja sei lá, de barro, de não sei o que. Eu falei, nossa, imagina. São casos extremos, assim, né? De negligência mesmo. Que a gente muitas vezes precisa encaminhar, né? Para um serviço social, né? Para proteger essa criança. Sim, às vezes dá uma dor no coração. Nossa, eu tô tirando do pai e da mãe, mas nossa, às vezes é a melhor coisa a fazer pra criança. Proteger, né? Acho que o mais importante, claro, né? Acolher toda essa família, tentar. Acho que eu não. Essa questão social, assim, né? A área social, eu sou um pouco mais distante no sentido de estudo mesmo, né? Uhum. De conhecimento. Mas eu sei que, até onde eu sei, né? Que quando tem todo esse processo, em primeiro momento, a gente tenta deixar essa criança com a família, Uhum. né? Nesse processo, né? A criança não é tirada do pai e da mãe sem ter uma conversa, sem ter uma tentativa, sem chamar, sem sentar, né? Sem conversar e tudo mais. Mas é que tem casos que... Sim. E aí a proteção é da criança. Sempre a proteção é da criança. Sim. E às vezes a gente nem tem muita garantia de que indo pro cuidado do Estado vai ser bem cuidado, né? Porque eu sei que esse orfanato que eu fui, a impressão que eu e todo mundo teve, ainda mais quando você tá entrando nos lugares assim, tipo, que tem uma moça que cuida lá, e aí você percebe, sabe quando você percebe o clima no ar? Uhum. É tipo, nossa, se eu não tivesse aqui, ela sentar o sarrafo nessas criançadas. É algo que a gente não tem. A outra falou, ela deu uma olhada pra outra criança, acho que só não bateu porque a gente tava aqui. Eu falo que pra gente, né, que tá mais distante, é muito diferente, assim, né, do que a gente vive, né, Sim. do que distante no sentido de, porque assim, né, tem profissionais que estão em contato o tempo inteiro,
né, dentro desses orfanatos, né? Então, e talvez para eles a complexidade, eles já sabem lidar de uma maneira diferente da nossa, por exemplo, que às Sim. vezes está mais afastado. Isso não significa, eu falo que tem coisas que acontecem que a gente nem imagina, né? Tem situações, tem crianças em vulnerabilidade que a gente nem que não tem o básico, né? Que na nossa cabeça é muito difícil da gente pensar e imaginar dentro das condições que a gente tem. Sim, muito difícil. Né? Muito, porque é uma discrepância muito grande se a gente for olhar, né? Então, ainda bem que tem os profissionais. Ah, né? minha sogra comenta quando ela vai em campo missionário que é normal ver velho de 60 anos com menininha de 12, tipo, entre aspas, casado, ou de tio que abusou da sobrinha, de pai que abusou aqui em relação normal com a filha, e, nossa, é muito triste. Né? Nossa, é muito terrível. E tipo, se você for olhar o passado daquele abusador, ele foi abusado. Não que seja um aval pra ele, não que seja um, como é que fala? Ah, ele foi abusado, exatamente, não que seja uma justificativa. Se ele cometeu um crime, ele tem que pagar. Mas você percebe que é como se fosse um ciclo, né? Que geralmente só Deus pra libertar. É não justificável, né? Sim. Mas é a mesma coisa que eu falei quando a gente estava falando lá atrás de comportamento, né? Ele não nasceu com 3, quando ele começou a falar, ele falou, é isso que eu quero pra minha vida. Então é isso que eu vou ser. Sim. Né? Então, assim, é o que você falou, né? As experiências, o ciclo, né? Vai seguindo essa vida. Né? E é muito triste, né? Na realidade, muito triste. Sim. Eu acho que até teve uma opinião que gerou muita polêmica do Cláudio Duarte, não sei se você chegou a ver. Gerou muita polêmica. Nossa, o povo caiu massacrando nele. Mas eu até que entendi um pouco o que ele quis dizer. Ele quis dizer, tipo assim, você que tem um desejo por criança, ou que você foi abusado na infância, mas não cometeu crime, vai procurar ajuda. Porque não o criminoso, que tipo, se ele cometeu alguma coisa. Né? Exato. Você é a pessoa que tem o desejo, talvez pedófilo, porque. Né? Exatamente. Pessoa que tem o desejo por criança, por isso, por aquilo. E não vai por ajuda porque sabe que vai ter um preconceito, e aí vai deixando aquilo. Uma vez eu vi uma outra terapeuta falando, né? Acho que na faculdade a gente viu isso também. Essa questão, né, da pedofilia, tudo, não significa que a pessoa já abusou. Né? Eu acho que por isso que ele disse, vai buscar ajuda. Sim. Né? Para que a gente consiga trabalhar para que isso não aconteça, pra gente não chegar nesse extremo. Porque se for preso, filho, você vai conseguir outra coisa. A gente não chegar nesse extremo, né, do abusar. Né? Então, sim, né, é que, infelizmente, né, acho que são, de maneira geral, para a sociedade, é algo muito grave, né? Todo mundo olha e fala, quê? Tipo assim, sim. Né? Então, acho que a própria pessoa já vem com, se eu buscar ajuda, eu vou ser julgado. Sim, exatamente. Né? Mas não, né? Eu acho que é super válido. Eu vi eu acho que a pastora, que ela também é terapeuta, que ela contou de um caso específico, né? Que a esposa estava demonstrando todos não é trejeitos, mostrando como se tivesse esquizofrenia, mas fingindo. Porque ela falava, eu preciso que você me dê um laudo de esquizofrenia para eu ficar em casa pro meu marido não abusar pro meu esposo não abusar do meu filho. Entendeu? Porque o filho era só dela. Porque ele já abusou de dois adolescentes de 14 anos. Daí... mas faz quanto tempo isso? Faz não sei quantos anos. Acho que já tinha prescrito daí falou, chama ele aqui. E aí... Ele ficou com muito medo, né? A senhora vai chamar a polícia? Eu falei, não tem como chamar a polícia. Porque o crime já prescreveu, faz tanto tempo. Mesmo que eu chame, a vítima não tá aqui pra confirmar. Você não vai confirmar porque você não vai gerar prova contra si mesmo. Não tem como eu chamar a polícia. Então, você quer ajuda mesmo? Aí, então você vai falar tudo que eu perguntar. Eu tô com nojo de você, quero te matar, mas desafiador, eu tô aqui... hein? Então, nossa, desafiador. Daí ele conta que devia ter 50 anos, o cara... Nojento, óbvio. É nojento. Eu fiquei com nojo, mas ele conta de
quando ele era criança, uns 3, 4 anos, né? Nesse sertãozão aí, sabe? Onde ele falava que eu ficava sozinho praticamente o dia inteiro. Ele, as crianças, os filhos dos vizinhos, dos irmãos e todo mundo. E aí parece que tinha um menino que era mais velho, devia ter 11. E aí esses tinha 6, 4, 5. E fazia... abusava dele, fazia na época ele não sabia, não tinha noção, mas fazia um negócio que machucava, Sim. né? E aí, um certo dia, ele foi se esconder atrás de uma árvore desse menino, e aí encontrou com outro menino que batia de idade com ele. O que você tá fazendo aqui? Ah, eu tô fugindo do fulano, que ele brinca, faz umas brincadeiras que dói, que machuca, não sei o quê. E aí ele fala que aí ele e esse menino ficavam brincando um com o outro, não sei. E aí foi daí que gerou um abuso, gerando outro abuso, e nossa, aí... É um ciclo, né? Que a gente vê, né? Não fica. E o objetivo, né, eu falo, é a gente quebrando os ciclos. Sim, né? exatamente. E infelizmente não é todo mundo, né, que tem... Não sei se é informação, porque eu acho que hoje a informação chega. Né? Mas a gente tem a força de quebrar, né? De fazer diferente. Uma coisa que a gente faz diferente, a gente tá quebrando um ciclo, né? De tudo. E às vezes a gente tem a falsa... Eu já tive essa falsa ilusão, que tipo assim, nossa, que bom, eu tô num ambiente... Não digo num ambiente familiar seguro, que não acontece essas coisas. Graças a Deus, de pai, mãe, irmãos, não aconteceu. Mas daí você vai ficando mais velho, vai chegando conversa no seu ouvido de tio, de avô, e você percebe o quanto isso estava perto de você e você não ficou sabendo, e você achando que você estava... Ah, esse negócio de pedofilia é só com a família dos outros. Graças a Deus está bem distante tá bem distante de mim. E às vezes você conhece um pedófilo, você encontra ele todo dia e não faz ideia. Essa questão do abuso... Você confia... É muito mais perto do que a gente imagina. Sim. É muito mais... Infelizmente. Né? Tem muitos casos que a gente nem não sabe. Eu até falei com a Vânia, que é a terapeuta. Falei, Vânia, não tem um jeito... A gente tava conversando sobre isso. Falei, não tem um jeito a gente catalogar o pedófilo assim, assado, quando começar a agir assim, pra proteger o meu filho, a minha filha. Ela falou, não tem. Infelizmente não tem. Não tem. Mas acho que são casos difíceis, né? Acho que são muito desafiadores. Acho que tem algumas questões que vai de encontro, né, com os nossos valores, vai de encontro com o que a gente acredita, né? Mas teve uma vez que a gente foi almoçar num restaurante, eu com meu esposo, e aí vou fazer um paralelo, claro que muito distante uma coisa da outra, mas para chegar onde eu quero chegar, né? E aí ele falou, a gente estava conversando, um garçom veio atender a gente, o garçom veio super mal-humorado. E aí atendeu a gente super mal, né? E, nossa, parecia que a gente tava fazendo um favor de estar ali no restaurante. E aí... Garçom, você não pode tratar mal, só depois que chega a sua comida. Não, mas ele tava tratando a gente mal, né? E a gente tava bem... Nossa... Espera chegar a comida, eu vou descontar, né? E aí, eu lembro que meu marido falou, não, vai reclamar, porque... Nossa, não quero que estenda um tapete, né? Sim. Mas pelo menos ser educado, sim, né? Exato. A gente espera, né? E aí eu lembro que na hora, né? Eu lembro que a gente já tinha ido naquele restaurante, nesse dia específico, esse garçom tava assim. E aí eu falei, olha, mas a gente não sabe o que a pessoa tá passando, né? E tudo bem que a gente não tem nada a ver com isso. Né? Sim. A gente não tem, no sentido assim, né? É mais difícil ter empatia. Mas às vezes a gente vai precisar ser gentil, né, com o outro. E eu acho que quando a gente vê esses casos extremos, assim, eu acho que tanto é um trabalho muito difícil, profundo, né, acho que para tratar esses casos mais complexos. Mas eu acho que a pessoa, né, a psicóloga, o psiquiatra, acho que todo mundo que chega nessa pessoa para fazer essa intervenção, eu acho que o primeiro ponto é olhar para essa pessoa com muito... Talvez de uma forma... Empatia? Mas não no sentido de apoiar ela. Sim. Mas no sentido de vou te ajudar, né? Se essa pessoa se disponibilizar para ajudar, né? Os profissionais que estão perto, eu digo, né? Então, assim, nesses casos que são mais mais complexos mesmo, né? De alguém, se ele pedir ajuda, se alguém pedir ajuda, né? Que ele encontre alguém que de fato estenda a mão e olhe para ele sem esse julgamento. O que é muito difícil, porque são
Eu Casos conheço muito complexos. São casos que não chegam a mim. eu conheço um terapeuta que ele falou assim, eu não consigo trabalhar, eu não tenho estômago para tratar abusador. Uhum. A não ser que seja um adolescente, uma criança que abusou de outra criança. Agora, um adulto, eu sei que tem toda uma questão assim, assim, assado, de a pessoa que quer ajuda, etc. Mas eu não tenho estômago. É o limite, né? É o nosso limite. Exatamente, é o limite da pessoa. Exatamente. Eu confesso que eu não sei se... É que nunca chegou, né? Aham. Mas confesso que eu não saberia, assim, se eu teria, acho que repertório, habilidades o suficientes para atender. Porque eu acho que são, igual eu falei, casos muito complexos. Eu acho que a gente precisa... Acho que os instintos de justiça falam mais alto. eu acho que pessoas que trabalham, né, que atendem essa demanda, e eu acho que tem uma questão... habilidades mesmo, completamente diferentes. Eu não teria habilidade, no sentido de, primeiro, de intervenções mesmo, né, para dar sequência, para dar continuidade. Acho que é o nosso limite, né, e eu acho que em todos os casos, assim como tem casos de criança, por exemplo, de algum transtorno específico, alguns não, a maioria, a gente senta, estuda, né, tem alguns que são mais comuns, que a gente já está mais adaptado a trabalhar, né, então a ansiedade é uma coisa que apresenta mais, o TDAH são mais comuns, vamos colocar assim, né? Tem alguns casos que são mais difíceis, que a gente vai, estuda, vai atrás. Eu lembro que uma vez eu atendi um caso de uma criança que tinha um transtorno alimentar, que eu nunca tinha atendido, e aí eu fui estudar, e aí fui pesquisar, li um livro, li artigo, e fui olhar intervenções, fiz supervisão, enfim, né? Fui atrás. E foi um caso super bacana, né? Que deu super certo. Mas eu acho que ainda assim, mesmo na área infantil, tem algumas demandas que a gente não tem habilidades para lidar. De nosso mesmo, de intervenção, sim, de estratégia, de às vezes não saber o caminho. E aí, então, assim, eu acho que a gente não precisa nem ir tão longe num caso tão complexo, sim, mas, por exemplo, chegou tal demanda para mim. Bom, isso estou muito crua, não tenho habilidades para atender. Por mais que eu tô aqui me esforçando, tô vendo que o que tá patinando, esse é o nosso limite. Então, acho que a gente também precisa reconhecer que a gente não é bom em tudo. Não dá pra gente atender. E vai ter casos que a gente vai encaminhar. Verdade. Vai ter casos que vai ser mais difíceis. Você já viu aquele filme O Fragmentado? Já assisti. Qual que é o transtorno dele mesmo? É um transtorno de personalidade, né? Mas eu não lembro. Não é dupla, é várias, né? Multipersonalidade, alguma coisa. E aí apareceu uma menina no TikTok falando que tinha esse negócio aí. Não vi, Nossa. Primeiro que eu não tenho... Eu baixei o TikTok, mas eu tenho uma séria dificuldade de acompanhar o TikTok. E aí, tipo assim, o povo zoando, falando que, nossa, engraçado que todas as personalidades dela é tudo influencer, né? Não tem nenhuma dona de casa. E aí, você vê ela muda a personalidade a hora que ela quiser. Aí ela fala com uma voz meio assim, não sei o quê. Pô, aí uma do terapeuta falou, aquela menina não tem nada. Pra mim não tem nada, que ela tá fingindo. Porque primeiro, pra você ter esse tipo de transtorno, ela falou, eu tenho, sei lá, 35, 25 anos de trabalhando com terapia. Apareceu na minha clínica 2 desse. E só um que eu tive certeza que era. Era muito raro. E pra ser isso, a criança teve que passar por um abuso físico, psicológico, sexual e muito, mas muito forte, a ponto de ela, pra sobreviver, ela cria várias personalidades. Não é um negócio assim, eu nasci com esse negócio. Entendeu? E, nossa, era muito engraçado ela mudando as personalidades. O povo, todas as personalidades dela é influencer, né? Não tem nenhum pedreiro. Ela escolhe, né? Não tem nenhum pedreiro. Exato, Peraí, agora você vai falar com a fulana. Aí ela fechava o olho. Isso aí na verdade, o que mantém, né, é porque tem visualização, né? E sim, aí verdade. Tem muita atenção, né? E aí, o que ela quer? Vamos pensar. Sim, exatamente. E o povo não entende muito do assunto, a coitada da jornalista lá caindo. Por mais que seja uma atenção ruim, porque não baseado nela mesmo, né? Porque provavelmente ela tá em... Eu não vi, não sei quem é, mas... Não, mas você vai ver, é muito... Se tá inventando, né? Se a ideia eu vou fazer isso porque eu quero curtidas e comentários, eu tenho, né? Não de uma forma positiva, mas eu tenho. Meu objetivo tá sendo cumprido. Sim. Eu tô atingindo, né? E em rede social tem muito isso, né? Nossa, rede social sim. tem... Sim.
Rede social é... Ou, ou banheiro de Nutella. Mas rede social, eu falo que a gente vê de tudo, né? Tem tanto coisas muito, muito boas, tanto coisas muito... E eu acho que hoje a gente tem muita informação, né? Tem informação demais. Assim. Ai, nossa, eu não posto nada nas redes sociais. Não, nada, mas... mais de nada. É tanto que as minhas últimas fotos devem estar com 60 quilos a mais antes da bariátrica. De tanto que eu devo ter umas meia dúzia de fotos só no meu Instagram. Não, mas eu acho que hoje tem... E aí, se a gente quer seguir todas as informações... Eu tava falando esses dias. Tem gente que fala que não pode comer isso, não pode comer aquilo. Tem que comer isso. Essa panela não pode. Esse tipo de fogo não pode. Esse tipo de azeite não pode. Tem que ser esse tipo de óleo. Você enlouquece. Sim. Eu falei, não tem como, gente. Não tem como a gente... Sabe? É tanta informação. Verdade. E a mesma coisa quando... No processo de educação, né? Ah, isso não pode fazer, isso não pode fazer, isso pode, isso não pode. Como se fosse uma receita. Então, você vai pegar o seu filho, passo número 1. Como se fosse uma receita de bolo, né? E acho que com tanta informação, né, a gente tem muito essa questão de ansiedade, tudo assim. Excesso de informação, né? Muitas vezes. Tem tantas coisas, a gente quer seguir tudo ao mesmo tempo, que não dá, né? Acho que, bom, quanto tempo de diferença tem os seus 2 filhos? 7 anos. 7, 8 anos. Se você pegar as informações que você tinha 7 anos atrás e agora tem muito mais. Sim. Muito mais. E aí tem coisa que você fez lá atrás e fala, meu Deus. Nossa, fiz tudo errado. Fiz tudo errado. E, sabe? Então, sim. Assim, a gente faz tudo errado se a gente for olhar todas as informações. Sim. Né? Eu vi no Instagram esses tempos atrás. Ter uma vida social, estudar, trabalhar, ter uma vida equilibrada, fazer isso, fazer aquilo. É real isso? Conseguir conciliar tudo isso todos os dias? Uhum. É real? Não. Todo mundo consegue dar conta disso todo dia? A gente faz o nosso melhor, né? A gente é o pai possível, o empregado possível. Que nem a gente tava falando de culpa, né? Você não gostava de usar essa palavra, mas eu sempre falava que a Giovana fica com medo de... Começa a chover, o vento meio forte, ela já começa... Ai, pai, me abraça, não sei o que, não sei o que lá. Por quê? A Giovana fez 8 anos. Quando ela tinha uns 4, eu tava lá de boa com ela. Morava em São Paulo ainda, tava de boa. Ela tava numa piscininha lá de criança, não sei o que. Com as roupas no varal. E aí começou a chover e... Vi uma tempestade. E eu trabalhando, na hora que eu percebi que tava chovendo... Ai, as roupas no varal, meu Deus! Levantei com tudo e saí correndo. Ela começou a chorar no escândalo. Assustou. Nossa, mas começou a fazer um escândalo, morrendo de medo. Depois desse dia... Marcou, né? Culpa do pai também. Então, mas na hora não foi algo pensado, né? Exatamente. Você não fez isso nessa intenção, né? É claro que é assim, né? Também, quando a gente fala, né? Essa questão de... Tem mais aqui. Acho que essa questão, por exemplo, de culpa, né? Não é porque... é porque eu aprendi assim que eu vou morrer assim, né? Sim, sim. Né? Não, eu aprendi assim, é o jeito que eu sei fazer... Né? Porque senão a gente também tira a nossa responsabilidade do caminho. Não, eu faço isso porque meu pai fez isso, e é isso, né? Então, acho que a gente tem a nossa parte de responsabilidade, mas eu acho que não existe pai e mãe perfeito. Não existe ninguém perfeito. Mas depois que você cresce, eu falei isso no programa, não lembro qual programa eu falei atrás, mas depois que você cresce, vira pai, você percebe, faz toda a diferença quando você percebe que seu pai fez o melhor que ele podia. Faz toda a diferença. Seu pai foi perfeito? É óbvio que não. Mas eu consigo enxergar que ele fez o melhor que ele podia, porque ele me amava e isso é o suficiente. As pessoas às vezes falam pra mim, né? Nossa, Karen, tem alguma... quero ver quando você for mãe. Eu escuto bastante isso, né? E aí eu sempre falo isso, né? O fato de eu ser psicóloga, de eu compreender alguns processos de desenvolvimento, questões comportamentais, claro que tem um lado que facilita, né? Sim. Mas isso não significa que a gente não erra. Né? Ainda falaram, será que você não vai gritar? Claro que eu vou. Com certeza. Você já viu uma mãe que não grita? Então não é mãe ainda. Não, você não viu uma mãe que fica repetindo 1000 vezes a mesma coisa? Né? E aí eu falo uma coisa é uma coisa, gente. Outra coisa é outra coisa. Sim, com certeza. Né? E é igual, é o que a gente conversa, né? Isso significa que um filho de médico não vai ficar doente? Sim, verdade. Né? Então, assim,
Mas eu escuto bastante isso. Ai, Só Karen, não pode ser nutricionista gordo. então, a gente vai colocando várias, né? Então, assim, é filho de nutricionista, ele não vai ter nenhuma questão alimentar, é filho de um dentista, ele não vai ter uma cárie no dente. Sim. Né? Então, eu sempre brinco, né? Eu nunca recebi uma mãe e um pai que falou, Karen, eu gritei. Eu fiz um escândalo lá na minha casa, eu pisei. Tá, é normal. Vamos tentar fazer diferente da próxima vez? Sim. Vamos tentar fazer diferente. O que tá difícil? É isso que tá difícil? Vamos tentar melhorar isso. Então, e a gente vai tentando ser melhor. Né? Sim, E ainda assim, a gente ainda vai errar. Por isso que quando eu começo a fazer os atendimentos da criança, quando a gente tá no último, né, no processo de alta, eu falo pra criança e pros pais. Não significa que não vai fazer mais birra, não significa que não vai mais ter questões comportamentais na escola, não significa isso. Sim. Né? Senão a gente vai ficar em terapia do dia que a gente nasce até a gente morrer, né? Exato. Porque é tipo uma muleta. A diferença é que agora a gente tem recursos para lidar com isso. Então, eu sei que quando essa birra acontece, eu sei o que eu posso fazer. Agora, eu sei que quando esses comportamentos na escola aparecem, tanto a criança quanto a família já tem mais habilidades para lidar com isso. Então, assim, o processo de alta não significa que a vida tá perfeita, significa que eu tô hábil, né, que eu já desenvolvi essas habilidades. E eu sempre falo, né, eu dei alta essa semana para uma família, e eu sempre falo, se precisar voltar, nossa, Karen, acho que deu ruim aqui de novo, vamos dar uma manutenção aqui? Normal, a gente vem, senta, conversa, ajustou? Bola na frente. Tchau. Eu falo que, claro, né, que tem casos que precisa de um tempo maior, né, cada caso é um caso, mas o objetivo principal é que a pessoa consiga dar conta de resolver independente. Sim. Né, de forma autônoma. Sim. Acho que isso é o mais importante. E você trata muito bullying lá? De um tempo pra cá, eu acho que aumentou bastante. Tendo algumas demandas relacionadas a isso. E é muito difícil tratar. É difícil porque a gente não tem o controle do outro. Sim. Né? Então, a gente trabalha com acolhimento e como que essa criança pode lidar com isso. Sim. Né? Então, principalmente questões de preconceito, né, de cor, e então o outro fala, e a gente não tem controle do outro, da família do outro. Acho que essa é a parte mais difícil. Eu acho que acho que da minha época que eu tive na escola, 80% deve ter sofrido bullying. Mas que é um negócio tão louco de eu falar que eu não disse. A minha terapeuta falou que eu não lembro. Eu não consigo visualizar. Eu sei que eu sofri bullying. Imagina, todo período escolar. Quantos anos, né? Sei lá, nem lembro quantos anos dá. Mas 80% você sofreu bullying. Então, tipo, mas eu não consigo visualizar. Aconteceu exatamente isso. Não consigo visualizar de lembrar o sentimento. Não consigo lembrar a cara das pessoas. O que elas falavam eu lembro mais ou menos, assim. Mas é um negócio tão doido que eu vi por isso tantos anos, eu não consigo lembrar. Mas às vezes isso aparece, né? Às vezes com uma baixa autoestima, às vezes isso aparece como a gente não gostando de algumas coisas na gente mesmo, dessa busca por aprovação. Às vezes a gente não lembra de tudo, mas em algum momento isso está aparecendo. Eu sei que eu fiz errado, mas uma vez eu não lembro, a Giovana falou, não sei quem me bateu. Aí a Jenai começou a falar assim, começou a falar alguma coisa, tipo, vai lá na diretoria, não sei o que. Eu falei assim, filha, a próxima vez que eu não bater em você, o papai vai ensinar assim, você fecha os 5 dedos da mão assim, ó. Juro que eu falei. E acerta o soco mais forte que você conseguir no nariz da criança, da pessoa. Não lembro se era um menino ou uma menina. Garanto que ela nunca mais vai... Aí não é o mais recomendado. Aí a Regina, Matheus, não é pra falar isso. Falando baixinho. Você pode fazer isso, mas ela não faz, não é da natureza dela. Não é da natureza dela. Porque eu já via uma priminha na hora da brincadeira puxando o cabelo e ela começou a chorar e para fulana, para com isso. E ela não revida. Eu já vi várias vezes, não é da natureza dela. Assim como não era da minha. Tipo assim, eu lembro que eu era o maior da sala. Aí sofria bullying, não sei o que. Uma coisa que eu lembro nitidamente é correr atrás do menino, conseguir pegar. E na hora que eu peguei ele, não fiz nada. Deixei eles embora. E não é assim como não era a natureza dela também, não adianta. Não, mas isso é muito comum, assim, né? Eu acho que quando a criança entra eu fui a criança que mordia as outras crianças. Mas isso, principalmente ali com 2, né? 1, 2, 3 anos,
é comum porque é a forma que a criança sabe se expressar, né? Então, por exemplo, não deu o que ela quer, pá, Sim. ela vai, né? E é tão bizarro que, tipo assim, eu encontrei com esse cara, sei lá, uns 4 anos atrás, que eu não via desde a época de criança, eu não via. E foi tão bizarro a minha reação que foi tipo, oi, tudo bem, não sei o quê. E eu dei um abraço. Sem rancor. Não, mas foi natural mesmo, não foi algo forçado. E aí depois eu pensei e falei, nossa, mano, tô curado, porque, Sim. porque não me afeta nem um pouco. Nem um pouco. Sim. Mas essa questão da gente não ter controle, né? Não, e aí, até voltando, né? E a criança faz isso porque ela não tem repertório mesmo, né? Ela não sabe falar, olha, você pode, por favor, dar isso? Porque eu não gostei da forma. Não, a gente tá querendo esperar demais de uma criança. Sim. Ela tá... O cérebro tá muito imaturo ainda, né? Então, a forma que ela sabe é revidar. Eu lembro que a forma que eu lidei com isso por vários e vários e vários anos, desde muito novinho até 16, 17 anos, 15, foi mentir, inventar qualquer tipo de história pra não ir pra escola. Uma fuga. Uma fuga. Eu tô com dor de barriga, me deu diarreia, me deu febre, me deu isso, me deu aquilo, e era sempre uma história, tipo, eu lembro que eu até pegava o termômetro, minha mãe colocava o termômetro, eu estava com febre, eu tirava debaixo do braço, esfregava assim, ó, e aí, nossa, deu 42 graus, esfria um pouco, ai, deu 35, esfrega de novo, só pra ir pra escola. Eu lembro que eu comecei a ficar bom, entre aspas, em mentir, em criar história, tanto que quando eu acho que eu tinha 15 ou 14, não lembro, eu fingi tão bem uma dor de cabeça, e era sempre, eu tava com dor de cabeça, não sei o que, que depois de não sei quantos dias ou semanas, um amigo da família, uma pessoa da família, que é neuro, me internou. Aí começou a cagar. Me internou. Opa, fui descoberta. Não, me internou. Daí, tipo assim, ó, tá doendo? Eu falei, não, passou a dor, cara, passou. Assim, ó, fala a verdade, não mente, que se não passar a dor, a gente vai ter que fazer um exame que é extremamente doloroso, não sei o que lá. Não tive nunca mais dor de cabeça. Mas isso mostra o quanto tava difícil ir pra escola. Sim. Né? Mas Sim. é porque provavelmente, assim, né, o que estava acontecendo na escola, você não tinha habilidades para lidar com aquilo. Você não sabia como resolver. E aí, qual que é e por que a gente vai... Por que você falou? Eu fui ficando bom, né? Porque, de certa forma, a gente não precisa... Alivia. Né? Então, assim, eu não ir pra escola, eu não preciso entrar em contato. Sim. Então, eu não preciso passar por aquilo. Exato. Então, eu fico aqui, não preciso passar, só que aí a gente se distancia de outras coisas. Sim. Né? Da questão própria escolar mesmo, questão de conteúdo, questão de social, a gente vai se distanciando. Vai se tornando um aluno mediano. De outras coisas, né? Sim. Mas que a curto prazo, a recompensa imediata é boa. Porque você você afastou aquilo que estava difícil. O que era mais difícil para você, você não entrou em contato mais. E eu lembro que as mentiras foram ficando cada vez mais mirabolante, mais grave. Eu acho que a pior de todas foi, tipo assim, eu fingi que fui assaltado indo pra escola e eu ainda tive capacidade de ir pra delegacia fazer um boletim de ocorrência. A gente vai aumentando, né? A nossa variabilidade comportamental é imensa. E aí eu lembro que depois de adulto, lá por, sei lá, 21, onde até eu contava as mentiras que eu contava, eu não sei nem por que eu contava num tom de eu contando que eu contei as mentiras, entendeu? Quando eu já era adulto. Esse menino é mentiroso, não sei o que. Eu dava risada, falava, inventava cada história brincando e dando risada. Só que tinha um fundo triste nisso, entendeu? Sim. Só que eu nem eu sabia por que eu fazia nesse tom. Tipo, esse moleque é mentiroso, não sei o que. Aí eu dava risada, contava as histórias das mentiras que eu inventava num tom de brincadeira, sendo que não tinha graça nenhuma. E aí a gente vai generalizando, né? Então, assim, se funciona pra isso, funciona pra outras coisas também. E aí a gente vai se esquivando de imediato. A recompensa é boa, porque você alivia, né? Sim. Você não entra em contato. Mas isso toma uma proporção tão grande, às vezes, né? De que a consequência, vamos colocar, a médio e longo prazo é muito ruim. Né? Se isso for se mantendo, né? Mas eu sempre falo, geralmente quando vem crianças, adolescentes assim, que mentem, geralmente são duas coisas. Ou porque tem medo da consequência,
Uhum. Então, vai ser muito punido, Sim. castigo, vai apanhar e vai virar um caos, né? Se ele contar o que aconteceu, ou porque ele quer se livrar de algo. Então, assim, é clássico. Você tem lição hoje? Não, pode brincar. Uhum. Você não quer fazer lição porque você quer brincar, né? Sim. Então, no outro dia, você vai falar o quê? Não, pode brincar de novo, né? E aí, isso, pra recompensa imediata, ótimo, ele Ótimo. brincou. Sim. Só que a conta chega, né? Sim. Verdade. A conta sempre chega, né? E aí é fazendo sempre esse exercício, né? Com a criança e a gente também, né? Matheus, queria deixar pra você, pra sua família, um livro de presente Nossa, pra vocês. muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu quase que eu ia pedir. Falei, pô, será que ela vai me dar? Tava vendo aqui, pô, tomara que ela me dê o livro. Pô, valeu mesmo. Obrigado. Muito obrigado. Espero que vocês gostem bastante da leitura. É um livro que, né, igual eu falei, que tem diversos temas. E eu espero que vocês aproveitem a leitura mesmo. E depois vocês me dão um feedback. Ah, pode deixar, com certeza. Pô, queria agradecer muito a sua presença aqui. Demais. A conversa foi muito boa. Era um assunto que eu queria muito falar. Tinha tanto por experiências ruins quanto por interesse. Uhum. E obrigado. Eu que agradeço, foi super gostoso. Acho que, né, o que a gente foi discutindo são temas que eu gosto bastante, falar sobre a psicologia, sobre os atendimentos, de forma geral, assim, sobre a vida, né? Eu gosto muito. Então, eu agradeço o convite. Muito obrigada mesmo. Queria te agradecer por ter ficado até aqui. Se você gostou, compartilha, se inscreve nesse canal, apoia esse canal pelo QR Code que vai estar aqui em algum lugar que eu ainda não sei onde eu vou pôr. E obrigado.